Bom, à vontade, Ricardo. Ok, eu vou compartilhar os slides agora com vocês, só um instantinho. Deixa eu ajeitar aqui. Como é que vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Sim? Sim. Ok. Quando vocês enxergam o fundo da tela do computador também ou não? Só a apresentação? Como é que aparece aí para vocês? Só a apresentação. Ah, então tá bom. Só a apresentação. Tá ótimo. Então, hoje nós temos esse assunto, né, do livro 4, capítulo 21, que é o Consolador do Espírito Santo. Também fala do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade está mais para o final, nos slides finais. Se pelo menos ele não conseguir explorar tão bem o Espírito da Verdade, vou estar disponibilizando os slides para vocês. Vocês podem estar dando uma lida, tem bastante material aí. Esse material é um material que eu trabalho há um bom tempo, porque já dei palestras em vários lugares com ele. É um assunto que interessa para muita gente. Para mim, teve um interesse especial da primeira vez que eu li o Evangelho. Quando eu comecei a conhecer o Evangelho e fui vendo as histórias de Jesus e vi que Jesus fez uma promessa para o futuro, eu pensei assim, isso já se cumpriu? Já se fala assim, naquela época, eu estou remetendo a 1998, quando eu comecei, eu não era espírita. Eu ganhei livros evangélicos, católicos, adventistas, Testemunho de Jeová, e eu olhava um pouco de tudo. E eu saí perguntando, mas e essa promessa do Espírito Santo que virá esclarecer todas as coisas, né? virá nos ensinar? A resposta é sempre a mesma. Não, o Espírito Santo já está desde o tempo dos apóstolos. Mas eu olhava as passagens do Consolador, que está no livro de João, é no livro de João que Jesus fala sobre o Consolador em diversas oportunidades, em diversos capítulos. Ele não fica só limitado a essa ação do Espírito Santo como aquele que conforta e consola. É muito mais do que isso. Então, eu entendi, olhava aquilo, mas aquilo que mais me interessa, porque principalmente como eu era agnóstico, as perguntas existencialistas eram muito importantes para mim. Então, eu queria entender algumas coisas em termos existenciais. E que simplesmente as religiões não têm resposta. Mas Jesus não prometeu um consolador que viria esclarecer essas coisas? Onde é que está? Então, não me conformei. Quando eu encontrei a doutrina se apresenta como consolador prometido. Bom, até aí tudo bem. Aceitei isso, aí eu entrei na doutrina, fiz escolas de aprendiz e fui amadurecendo meu entendimento sobre a questão do Consolador. E vou aqui nesses slides tentar compartilhar uma visão minha que ela engloba o que é ensinado na doutrina espírita, mas para mim ela é um pouquinho mais ampla. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós vamos estar conversando sobre isso. Ok? Veja aí um resumo de uma passagem principal, né, conforme está aí. Se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, quer dizer, Jesus vai, mas não fiquem aflitos, pois eu vou mandar alguém no meu nome, que é esse Consolador, que vai ficar eternamente convosco. E ele vos ensinará todas as coisas e fará recordar tudo que eu tenho dito. E ele me glorificará, porque receberá do que está em mim
e vou-lo anunciará. Então, eu vejo que fala de estar conosco eternamente, ensinar todas as coisas. Eu fiz, então, o exercício de pegar todas as passagens no Evangelho de João, onde Jesus fala do Consolador. Essa palestra ela tem todos esses temas, não vou tratar todos eles, porque a gente não teria tempo. Mas quais são essas passagens do Evangelho, com a promessa de Jesus sobre o Consolador? Quais são as características? Esse Consolador já veio? Quando foi? Pentecostes? Na atuação do Espírito Santo? É realmente a doutrina espírita? A doutrina espírita tem as características do Consolador? O que é esperado do Espiritismo? Quais são os dons do Espírito Santo? Nós vamos falar do Espírito Santo também. Doutrina espírita como terceira revelação, o que isso significa e que é o Espírito da verdade. Seriam os tópicos desses slides, quais eu vou compartilhar uma boa parte deles com vocês. Olha só, aqui então começa uma das primeiras passagens que eu encontrei sobre o Consolador, lá no João capítulo 14, né? Aí ele fala assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade. Quer dizer, então esse Consolador vem falar a verdade, que o mundo não pode receber. O mundo ainda não está preparado naquele momento. Né? O mundo não pode receber. Também porque não vê nem conhece. Mas vós o conhecereis, porque ficará convosco e estará com vós. Então, aí, isso é uma das passagens. Deixa eu colocar outra aqui para vocês. Aqui, está grifado, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele vai testificar em mim. Então, veja que está acrescentando coisas, características desse Consolador. Para cada passagem dessa, acrescenta algo mais. Aqui, por exemplo, ele vai testificar de Jesus. Quer dizer, esse Consolador ele vem para confirmar o Messias, para confirmar Jesus, né? E associa com o Espírito Santo. A questão do Espírito Santo nós vamos dar uma olhada mais adiante, mas quem veio da Igreja Católica, acho que a Maria, da mesma igreja evangélica, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a mão de Deus que move no mundo. É aquilo que realiza. Seria como que Deus tivesse uma mão invisível atuando no mundo para fazer a sua vontade, no meio cristão principalmente. Olha só o que mais ele fala. Sim? Às vezes ele menciona Espírito da Verdade, às vezes ele menciona Espírito Santo, né? Isso. Podemos dizer que é a mesma coisa. Então, pelo que a gente olhou até agora, seria a mesma coisa. A gente viu aí que ele fala: enviarei o Consolador, que é o Espírito da Verdade, e o Espírito Santo. Então, a princípio, os três seriam a mesma figura. Ricardo, só uma dúvida. Eu já li alguns autores que falavam que, na verdade, lá no início, talvez você tenha mais conhecimento disso, que nos textos originais não se falava Espírito Santo, né? Mas falava-se Santo Espírito, né? Que muda um pouco, né? E que depois, com as traduções, acabou chegando em Espírito Santo. Mas muitas vezes falava-se só Espírito ou Santo Espírito. É isso mesmo ou não? Isso. Inclusive, é assim, quando você vai ler o Velho Testamento, não aparece a figura do Espírito Santo lá. O que lá fala no Velho Testamento, Jeová mandando um Espírito bom, ou um Santo Espírito, e até mesmo um mau Espírito da parte de Deus. No Velho Testamento, até mesmo eles entendiam que um mau espírito, às vezes, vinha da parte de Deus, era permitido por Deus. Por exemplo, para um rei ser assombrado por um mau espírito.
Então, assim, havia esse entendimento que o mal e o bem vinha tudo da parte de Deus. Então, essas expressões eram adjetivos. Se é bom ou ruim, se é santo ou se não é santo. Ok? Virou substantivo no Novo Testamento. E por que virou substantivo? Porque, enquanto era adjetivo, fica uma coisa muito genérica. Agora, quando vira o substantivo, você se apropria daquele nome. E, ao se apropriar daquele nome, você pode fazer assim. Então, quem está com o Espírito Santo de Deus? Não é pura e simplesmente um Santo Espírito que Deus enviou. Uhum. Ok? E isso até é uma questão dos médiuns. Sempre houve os médiuns. É bem lembrar que lá em Moisés, por exemplo, tem uma oportunidade onde Eldade e Medade, que são dois seguidores, que fazem parte da corte de anciãos de Moisés, começam a pregar sozinhos, fora do horário onde os profetas 70 pregavam. E o pregar lá, gente, não era pregar só falando, era entrar em transe, receber o Espírito de Deus e falar por inspiração. Então, Eldade e Medade, de repente, são tomados por inspiração e começam a falar no meio da aldeia. Aí vai alguém lá dos 70 e fala, Moisés, esses dois não podem estar pregando agora. Sabe o que Moisés fala? Moisés fala o seguinte, Oxalá Deus desce do seu espírito, pois cabe a ele dar o espírito a hora que ele entender que prover, né? A hora que prover, a hora que ele entender que foi importante. Então, não devam ficar com ciúmes porque eles estão pregando. Então, já começa aí essa questão. Então, vamos imaginar a comunidade cristã de hoje. Sai um Chico Xavier, que é um profeta, que fala em nome de Deus, mas não pertence a esse grupo de 70. Bom, então não deve ser de Deus. Com certeza o Espírito Santo não está com ele. Porque ele não pertence à minha comunidade. E essa sempre foi a grande briga com relação aos médiuns. Aconteceu isso com a Joana d'Arc. Joana d'Arc tinha um espírito que falava com ela, que fez profecia sobre o futuro. E diziam que ela era inspirada pelo demônio. Séculos depois, a igreja canonizou Joana d'Arc. Então, a igreja errou. Ela não soube identificar a ação do Espírito de Deus na Joana d'Arc. Então, isso sempre ocorreram com os diversos médiuns. E essa questão, então, de colocar um substantivo e classificar, ela vai mais uma questão de querer se apoderar dessa figura de Deus do que propriamente deixar mais claro ou explicar melhor. Não sei se eu consegui me fazer entender para vocês. Tá? E esse é um embate histórico, sempre foi com vários. Assim foi com Francisco de Assis, assim foi com outros que vinham falar e não faziam parte da hierarquia da igreja, por exemplo, mas pregavam e eram tidos como espíritos de demônio. Ele está possuído pelo espírito do demônio. Mas ele fazia tantas obras boas que lá na frente era obrigado a reconhecer a santidade dele. E assim aconteceram muitas vezes, né, ao longo da história. Olha só agora aí no slide como vai acrescentando coisas a respeito do Consolador. Como é muito mais amplo. Ali ele diz assim, contudo digo-vos a verdade a vós, convém que eu vá. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se eu for, eu vou enviar. Ele, quando vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu li isso pela primeira vez no Evangelho, isso foi o que mais me chamou a atenção de todas as promessas do Consolador.
Porque, para mim, pegava a questão existencial. Por que esse mundo é como é? Por que nós somos considerados pecadores e temos que estar aqui em sofrimento? O que é esse juízo? E quando eu perguntava isso para católico, protestante, adventista, testemunho de Jeová, silêncio no rádio. Silêncio no rádio, não tem resposta. O Consolador aí está, para eles está desde os tempos apóstolos, mas não conseguiu responder isso. Porque eles não conseguem responder isso. E aí Jesus vai deixar bem claro, ó, que aqui embaixo, ó, tem ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não a podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, condivorciar a verdade integral, pois não há de falar de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão por vir. Quer dizer, vai falar do futuro também. Quais são as promessas do futuro? E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Então, tudo isso que eu grifei em azul, eu coloquei em tópicos aqui para vocês. Então, para atender a promessa do Consolador, tem que preencher todos os requisitos aí. Essas são as premissas. Ele tem que proceder do Pai, testificar Jesus, reconhecer a superioridade de Jesus. Ele vai ficar conosco para sempre. O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Ele vai nos fazer lembrar, quer dizer, o cristianismo vai ser esquecido. Então, ele vai lembrar o que Jesus nos disse. Ele falará coisas das quais não podia se compreender na época. Ele ensinará todas as coisas. Anunciará coisas do futuro. Então, vai dizer da imortalidade do reino de Deus, do que nos espera mais além. E, por último, aí, que é existencial para mim, que é muito importante, né? Convencerá o mundo no que diz respeito ao pecado, à justiça e ao juízo. No que diz respeito ao pecado, porque não terei acreditado em mim. Pecado na etimologia da palavra, é errar o alvo. Na etimologia da palavra, quer dizer, nós erramos de alvo, é tudo aquilo que nos desvia de Deus. Ok? Então, assim, todas as minhas imperfeições, elas nos colocam na condição que a gente está, porque a gente não crê e não pratica o Evangelho. Por isso estamos nessa condição que, na palavra de evangélicos católicos, chama pecadores, que na doutrina espírita nós falamos em espíritos imperfeitos, preso à vida material. Quando você entra no item B, no que diz respeito à justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, porque Jesus não é pecador. Ele não é desse mundo, então não é justo que ele aqui permaneça. Permaneça encarnado. Ele não teria que voltar outras encarnações. Então é justo que ele venha, traga a sua mensagem, cumpra com sua parte e volte para o plano espiritual. De lá, sim, ele vai dirigir o planeta e outras coisas mais. Mas ele não é compatível com esse mundo, pela sua natureza espiritual. E aí a gente entra no C. Porque no que diz respeito ao juízo, o juízo desse mundo, porque o que está julgado é o príncipe desse mundo. Quer dizer, o nosso mundo, o mundo de provas e expiação, ele é um mundo que já é o juízo. Porque ele é a consequência da natureza dos espíritos que aqui estão. Ok? Então, aí você, como existencialista, já não vai mais reclamar. Pô. Então, se eu vim para esse mundo, existe uma lei de causa e efeito, que faz que eu, com minha natureza, eu esteja ligado a esse tipo de vibração, que faz eu encarnar nesse mundo, o juízo é perfeito. Eu estou colhendo aquilo que eu semeio. Se eu fosse um espírito elevado, santo, puro, né?
sem mácula, sem defeitos, eu não estaria nesse mundo. Certo? Agora, se tem alguém que quer assim, talvez o grupo possa até ter, se ele está aqui, então é porque é missionário. Pediu para vir. Como Jesus. Jesus foi um espírito missionário. Então, vejo que eu encontrei essas respostas dentro da doutrina espírita, que atende, então, todas essas premissas do Consolador de entendimento. Então, quando se fala, às vezes, que o Espírito Santo é aquele que vem e consola e dá um conforto para a sua alma, mas é uma coisa assim de sensação, sem uma explicação, sem um entendimento da razão, essa parte não é cumprida. Fica muito subjetivo, né? Fica muito subjetivo. E a promessa de Jesus é muito mais enfática do que isso. Vos ensinará todas as coisas. E vai falar do futuro. Qual das poucas religiões falam do futuro, do mundo espiritual e descreve como a doutrina espírita? Ficará conosco para sempre, né? E Não ficará dá para ser um homem, né? Um encarnado. Isso. Perfeito. Isso é uma filosofia. Tem que ser uma filosofia, uma forma de conhecimento. Eu acho a doutrina é tão grandiosa nesse sentido que ela coloca o seguinte, que esses conhecimentos todos que vêm da parte da espiritualidade, vêm de Jesus, e vem através, então, desse Consolador, que nós, na doutrina espírita, entendemos que o Consolador é uma pleiade de espíritos, um grupo de espíritos muito grande, que vem trazer todos os tipos de informações. Eles entendem que o Espiritismo um dia deixará de existir enquanto doutrina. Será um conhecimento para todos. Será como você aprender sobre as coisas do mundo espiritual num livro aberto, ecumênico, acessível a qualquer um. E era essa a ideia a princípio, né? Sim. Sim. Então, a gente sai da religião do exclusivismo. Porque muitas vezes a gente poderia falar assim, a doutrina espírita, como corpo doutrinário, ela vai ser esse conhecimento que como um livro, como a Bíblia. Nós vamos correr no mesmo erro que correm as outras religiões. Ok? Caminhando, então, para o exclusivismo. E é vivo, né, Melo? Isso. Como a gente é evolucionista, então ele é vivo, né? O conhecimento ele vai se adicionando, se completando, então não cessa isso. Né? A doutrina não é estática, né, Fabiano? Isso, exatamente. Ela em si evolui, né? Ela é progressiva, Exato. Até porque, eu não sei se vocês concordam comigo, porque é claro que Kardec ele escreveu a base, né, a espinha dorsal, mas depois de Kardec nós vamos ter outros autores que devagarinho, é claro que de uma forma um pouco mais bem mais modesta, eles vêm complementando, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Vários autores, né? Eu não vou nem falar de Kid Emmanuel, André Luiz, mas outros assim que a gente talvez nem considere no nível de um Chico Xavier, por exemplo, mas você pega Chico, Divaldo, Hermínio Miranda, quantos, né, vem contribuindo devagarinho cada um, e a doutrina vai, né, lentamente, vai mudando a nossa forma de enxergar algumas coisas, então é interessante isso aí, né? Ela é algo vivo, né? E eu vou ampliar um pouquinho mais esse entendimento, Carlos, e dizer o seguinte, que essa pleiade de espíritos, ela atua em todas as religiões. Sim, com certeza. Respeitando o modo de ver, é como você numa escola, onde você no primário tem que falar de um jeito, no ginásio você já pode melhorar um pouquinho mais o discurso, no colegial você já aprofunda, na faculdade você pode falar abertamente, se aprofundar. Então, os espíritos estão atuando. Agora,
esse conhecimento do que é a realidade espiritual, ele tende a convergir lá no final. A despeito das indiciocracias, das diferenças de expressões, essa coisa, por exemplo, de a gente ficar discutindo oração, reza e prece. Hoje todo mundo já fala, né? E já sabe que o pensamento envia ondas eletromagnéticas. Então, isso é coisa que é da infância. Lá, quando a gente estava no primário, a gente fala assim, o melhor time é o meu. Não, vai Corinthians. É nóis. Vai por aí, vai, né? Palmeiras, essas coisas assim. Mas, no fundo, que nós vamos chegar lá no final é uma visão mais completa disso. E cada um no seu estágio. Espiritualidade, eu acho que quem coloca barreiras somos nós. Nós é que colocamos barreiras. Se depender deles, o conhecimento era distribuído fartamente para todos, indistintamente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado por causa das nossas crenças, né? Porque, às vezes, vem uma informação que pode nos parecer contraditória com aquilo que nós cremos, né? E aí a gente já fica um pouco mais resistente com relação àquilo. Isso vale também para todas as religiões, né, Ricardo? Sim. Só um outro conceito, né, que, assim, que o próprio Espiritismo traz, o plano espiritual está aí, né, entre nós, e ele não faz distinção de religião alguma, né? Isso, exatamente. Então, ele faz parte da natureza humana, né? Isso. Esse contato. Então, é o que o Melo falou, assim, essa pleide de espírito, ela está em todas as religiões, em toda a humanidade. Não existe distinção. Basta a pessoa querer ouvir. Vejam bem que, se eu pegar um livro aqui, por exemplo, quando a gente fala de assuntos morais ou metafísicos, né? Teologia tem muita coisa metafísica, de difícil compreensão. Eu pego o livro, a roda aqui, mas cada um vai ter um tipo de interpretação. Então, uma coisa para mim, para alguém que quer conversar sobre religião, alguma coisa comigo, se nós admitir que há interferência da interpretação, mesmo que o livro seja o mesmo, já está faltando honestidade intelectual. Porque uma palavra, uma combinação de palavras lidas de um jeito, sob uma certa perspectiva, levando em conta o histórico pessoal da pessoa, tem um significado, né? E aí por aí vai. Eu, por exemplo, tive uma vez uma conversa com o Testemunho de Jeová, que é o meu ex-sogro, sobre palavra inspirada. O que é a palavra inspirada? Porque a palavra inspirada por Deus. Vou fazer uma pesquisa sobre palavra inspirada. Ele entendia a palavra inspirada como uma pessoa falar por inspiração assim, empolgada, né, de Deus. Quando ele vai descobrir a etimologia da palavra, a palavra inspirada, na verdade, era um fenômeno espiritual. Que tem o nome lá nos assírios, que chama Ruá. Era quando o profeta entrava em transe e a palavra inspirada vinha. Ele entrava em transe, isso é o significado original. Quer dizer, então, você vê, uma palavra com dois viés diferentes. Com conhecimento e desconhecimento. Então, assim, de uma certa forma, nós vamos ter sempre interpretações diferentes, é inevitável. A espiritualidade vai passar o melhor possível, respeitando as diferenças. E, com o tempo, acho que aí sim, a gente vai entender que certas coisas não são as essenciais. Que aquilo, por exemplo, que algumas coisas, como falar, característica, constituição do mundo espiritual. Isso pode, até porque existem diferentes níveis e diferentes tipos de planos no mundo espiritual. Então, Dante Alighieri foi lá e viu vários planos. Então, depende da visão daquele espírito naquele plano. Agora, as questões morais, não. Essas não vão, não vão chegar cada vez mais a entender a importância do que é o essencial do Evangelho. Isso eu acho que deve chegar primeiro.
para depois, aí sim, as questões metafísicas mais completas, a compreensão do mundo do porvir e tudo mais, acho que é uma grande etapa ainda para a humanidade, que ainda vai, para mim, é milênios, tá? Do meu ponto de vista, para a gente chegar numa convergência de entendimento. Ok? Olha aí, então, a promessa do Consolador, continuando agora aqui para vocês, para entrar na questão do Espírito Santo. Então, nós já vimos a questão dos requisitos aí da promessa do Consolador. Eu contei aqui entra o Espírito Santo nessa história. Olha só aqui, ó. Jesus estava com os apóstolos e ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, que de mim ouviste. Quer dizer o quê? Os apóstolos estavam afoitos, porque, imagina, né, os apóstolos perderam a esperança, Jesus foi crucificado. Depois Jesus aparece em espírito, né? Aparece ali, desaparece, é o Senhor da vida. Então, o ânimo foi lá em cima. A vontade de pregar é gigante. Só que mesmo Jesus estando com ele esses 3 anos, mesmo dando esse testemunho da imortalidade do Espírito, ainda não era suficiente para eles saírem pregar. Então, Jesus fala assim, ó, calma aí, eu sei que vocês estão muito empolgados, mas não saiam de Jerusalém, espera um pouquinho. Porque aí ele vai dizer o seguinte, né? Vou mais aqui embaixo, onde está grifado, ó. Vos receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, vejam bem que não bastava só a boa vontade, não bastavam os ensinamentos que Jesus ainda tinha dado, mas eles precisavam ter algumas capacidades especiais, que são esse poder. O que é esse poder do Espírito Santo? O que seria esse poder? Nós vamos ver ele agora. Essa é uma figura do dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes é uma comemoração judaica, que era feito todos os anos, um dia de festa, onde os apóstolos se reuniram naquele dia. E eu fico pensando, né, eles se reuniram num salão, fala que aproximadamente 500 pessoas dentro do salão. Estão lá dentro desse salão. Como é que eles sabiam que era naquele dia que ia vir? Jesus prometeu que viria, que era para eles aguardar, mas não falou uma data. Bom, provavelmente, mediunicamente, receberam a informação para se reunir naquele dia, naquele dia do Pentecostes, naquela data. Arrumaram lugar, foram, aí veja essas labaredas de fogo que vocês estão vendo nessa figura, é como que os espíritos descendo sobre os apóstolos. É uma tentativa nossa de retratar, em forma de pintura, um fenômeno espiritual, que para nós aí é a mediunidade. Esse poder aí que faltava é justamente essa mediunidade que vai amparar esse contato com o mundo espiritual. Por isso que os espíritos são ilustrados na Bíblia, tanto no Velho Testamento, Deus era como de fogo, outros anjos eram como de fogo, que simboliza o Espírito se derramando sobre todos eles no dia do Pentecostes. Aí o que acontece? Cumpriu esse dia, estava todo mundo reunido lá, apareceram essas línguas de fogo, caiu sobre todo mundo, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Percebem? Então, era o Espírito que dava condições deles falarem em outras línguas. Então, os que habitavam em Jerusalém, judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu, ouvindo aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Ficou confusa, porque cada ouvia um dos apóstolos pregar
na sua própria língua. Então, se eu era lá da região de outra, da Galícia, eu ouvia na minha língua natal. E por aí vai. Cada apóstolo falando numa língua, né? Os assírios, por aí vai. Imagina que eles saírem, então, desse salão e começam a pregar os diversos apóstolos, cada um em cada língua. Então, eu estou lá assistindo. Eu e o Carlos estamos lá. Aí eu viro para o Carlos e falo assim, ô, Carlos, eu não estou entendendo o que ele está falando lá, não. Ah, o Ricardo, eu estou entendendo sim, porque ele está falando na minha língua lá. Eu falava lá na minha terrinha. Ah, o que ele está dizendo, então? Aí o Carlos vai lá e fala, ele está falando isso, 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 aquilo. Agora, eu que não estou entendendo nada, vai acontecer essa coisa engraçada que está aqui no texto. Ó. Eles achavam que, olha aqui na linha 13, no final do slide, ó, que eles estavam cheios de bebida. Ah, já que eu não entendo, ele está falando um negócio que eu não entendo nada, eles passaram a manhã inteira aí bebendo e agora sai falando enrolado. Só que um vai cutucar o outro e vai falar, não, enrolado para você, para mim eu estou entendendo tudo. Então, isso na doutrina espírita, como é que a gente chama isso daí? Que fenômeno mediúnico é esse? Quem sabe aí de cabeça? Quando o espírito faz com que o médium fale em outra língua. Cheio do Espírito Santo. Não, tem um nome. Que tipo de mediunidade? Como que chama esse fenômeno? Como chama? O Espírito Santo é a coletividade de espíritos, certo? Então, desceu ali espíritos diversos, fez as pessoas falar em vários idiomas. Será O médium, quando ele está falando um idioma diferente, qual que é o nome? Alguém sabe? Incorporado. Incorporado, mas a incorporação você pode falar na própria língua. E quando fala na língua estranha, o que é? A língua diferente. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco, na Espanha, no norte da Espanha, pregando, conforme ele mesmo narra, na língua local, lá o iusqueira. E ele desconhecia o iusqueira. Está pregando lá em iusqueira. Ele mesmo deu a palestra toda e foi gravado e depois foi traduzido e aí foi saber o que ele falou. Que fenômeno que aconteceu ali com o Divaldo? É esse mesmo aí que aconteceu com os apóstolos. Chama xenoglossia. Nunca ouvi Ok? falar. Obrigada, Melo. Mais ou menos, se incorporar um espírito que fale essa língua, ele pode falar, certo? Porque ele vai usar só a matéria para falar. Perfeito. E aí não é comunicação direta, né? É comunicação direta. Normal, porque às vezes o espírito joga a ideia e eu pego as minhas palavras e jogo. Então, isso é um tipo de comunicação, que é a mais comum. Que é a mais comum. E agora, a xenoglossia tem que ser a comunicação direta. Por isso que ele não lembra. Normalmente é inconsciente, né? Inconsciente, é isso mesmo. É como se você, por exemplo, na psicografia. A psicografia, você pode ter a psicografia que você recebe as ideias, passa por você, você compreende, e tem a psicografia mecânica. Que é aquela escrita direta que ele fala. Que você escrita direta, que você escreve... Seria a mesma coisa com a fala. Utiliza das suas cordas vocais, fala, ok? Agora, aí por isso que é interessante essa parte, porque quando fala em orar em línguas, todo mundo já ouviu falar em orar em línguas, muito famoso, né? Acho que é o fenômeno mediúnico que mais chama atenção no meio evangélico. Dificilmente você vê uma xenoglossia lá no meio evangélico. O que você vê é um outro que chama glossolalia. Glossolalia é quando você ora numa língua desconhecida dos anjos, palavras sem sentido. Todo mundo já viu xalabaia, aquela coisa assim, bem típica, né? A pessoa entra no estado de transe ali e começa a falar palavras que ninguém compreende, ninguém é capaz de traduzir. Aí eles estão falando a língua dos anjos. É um tipo de mediunidade, pode ser uma manifestação anímica, muito simples. Todo mundo sabe a diferença entre mediunidade e manifestação anímica.
Anímica quando vem da própria pessoa. Ok? E mediunidade quando é intercâmbio espiritual. Ok? Então, quando então a gente vai ver esse Espírito Santo, essa coletividade de Espírito dando dons, é aquilo que na igreja chamamos os dons, os carismas. Né? E há uma promessa sobre isso. Olha lá no item 17, onde eu grifei azul. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre meus servos, sobre minhas servas, derramarei do meu espírito, pois naquele dia eles profetizarão. Profetizar no sentido de falar palavras de Deus, não é profetizar só futuro, não é isso. Quando fala profetizar, o sentido mais correto, além de poder falar o futuro, o profeta pode falar do futuro também, muitas vezes, quando é revelado, que é mais difícil, mas profetizar é, por exemplo, falar palavras de ordem, de apelo moral. Aí ele está profetizando em nome de Deus. Ok? Então, a mediunidade colabora muito para isso. Por exemplo, a sabedoria que o Chico demonstrou no Pinga Fogo. No programa Pinga Fogo, ele recebeu todo tipo de pergunta. Estava respondendo sozinho? Não. Estava ali no exercício de profeta mesmo. O Espírito estava ajudando ele ali. O Mano estava ali ao lado dele para ajudar a responder inúmeras questões. Isso com diversos médiuns. Aí entra uma questão, né? Por exemplo, você pode ter um médium que, às vezes, ele vai profetizar uma ordem, uma chamada moral, que, às vezes, vai incomodar. Vamos falar de nós, por exemplo. Imagina uma casa espírita, que vai lá, um médium manifesta e fala assim, ó, nessa casa espírita tem coisa errada acontecendo. Não sei, está sendo conduzido assim, não deve, temos que respeitar, tal, tal. E aí, o que a gente faz com a palavra do médium? A gente vai ter que saber se o médium é confiável, se ele pode estar mistificado ou não. E se ele não estiver mistificado, for verdade, vamos procurar saber se o que ele está falando é verdadeiro. Procurar corrigir aquilo que ele está dizendo. Ou a gente pode expulsar ele e falar, é um médium, está incomodando demais, é melhor arrancar ele do grupo. O inimigo incorporou nele. Às vezes é a verdade, mas incomoda e está atrapalhando. Então, assim, isso eu estou falando meio espírita, mas vale para todo meio cristão. Muitos foram aqueles que se levantaram para falar sobre a influência do espírito. É por isso que Jesus, quando ele fala assim que é sobre que não foi nem a carne nem o sangue, mas sim a revelação, que é a revelação de Deus, da qual ele vai construir a sua igreja e nada prevalecerá sobre ela. Quer dizer, não vai ser sobre coisas materiais que eu vou construir a minha igreja. É sobre as coisas espirituais. E essas vocês não têm controle. Eu posso querer controlar o médium, mas a manifestação espiritual não controla, porque se o médium não falar, o outro fala. E assim ao longo da história. Ok? Vamos lá, então. A interpretação católica para o Espírito Santo. Aí vocês têm um logo aí no canto direito superior da Canção Nova. A Canção Nova, dentro da Igreja Católica, é o reavivamento dos dons do Espírito, um reavivamento da ação do Espírito Santo, porque é entendido que a Igreja estava muito burocrática e somente ligado a livros, então precisava de um sopro novo do Espírito. E o sopro novo do Espírito veio através de diversas figuras que reavivou a Igreja realmente. A Canção Nova reavivou a Igreja Católica.
O Rincão lá da Canção Nova, lá, por exemplo, é uma cobertura para 70 mil pessoas. O Padre Marcelo fala lá, Fábio de Mello, e inúmeros outros que fazem parte dessa linha, que se sentem inspirados pelo Espírito Santo. A interpretação católica, conforme está no texto aí, ó, diz o seguinte, ó, desde a fundação da igreja do dia de Pentecostes, o Espírito Santo é quem constrói, anima e santifica, e dá vida e unidade, e enriquece a igreja com seus dons, né? O Espírito Santo segue trabalhando na igreja, de muitas maneiras distintas, inspirando, motivando, impulsionando os cristãos, de forma individual, ou como igreja num todo, ao proclamar a boa nova de Jesus. O Espírito tem recebido diversos nomes ao longo do Novo Testamento. O Espírito de verdade, o advogado, o paráclito, ou paracletos no grego, o consolador, santificador. Por exemplo, ele inspira o Papa a levar as mensagens apostólicas à humanidade. Inspira o bispo de uma diocese a promover um determinado apostolado, etc. O Espírito Santo assiste especialmente ao representante de Cristo na Terra, o Papa, para que guie retamente a Igreja, cumpra seu trabalho de pastor no rebanho de Jesus Cristo. O Espírito Santo constrói, santifica, dá vida e unidade à Igreja. Quando eu olho esse texto aí, para mim está tudo bem, até o último parágrafo. Que aí complica um pouco. É quando coloca Jesus, o Papa, como o único representante de Cristo na Terra. Aí entra o exclusivismo. Né? Aí entra aí o exclusivismo. De resto, perfeito. A ação do Espírito está dentro daquilo que a gente falou, agindo na igreja. A questão interessante é paracleto, palavra do grego. E a palavra paracleto no grego ela tem significado escrito paráclito, né? E advogar em nome de Deus. Quer dizer, então, ele vem, além de consolar, ele vem para estabelecer os fundamentos daquilo que Jesus falou, fazer a gente compreender melhor, vem advogar, como o advogado vem justificar sobre uma causa. Essa é a visão católica. Visão evangélica. Aí tem uma figurinha que eu gosto muito aí, ó. Essa figurinha do canto direito, superior direito, porque quando tem o Espírito Santo, tem fogo. Fogo simboliza o Espírito. Então, nas igrejas pentecostais tradicionais, o fogo é uma chaminha. Estão vendo aqui? Nas igrejas da Assembleia de Deus, a chama é um pouco maior. Diz que na Igreja Universal incendeia tudo. E essa é a visão. Eles falam muito de fogo, né? Às vezes eles falam de fogo, né? O fogo do Espírito Santo está sobre mim. É o Espírito. Ok? Pode falar, Maria. A gente ouve muito falar isso que eu falei, Senhor. Tem até a música lá, né? Fogo, 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 que como Pentecostes. Então, ele faz mesmo a associação. É verdade, viu, Fabiano? Olha, então, a revista Eclésia falando, ó, 100 anos de fé e fogo. Quer dizer, 100 anos de muita fé e da presença do Espírito. Então, a interpretação... Homero, isso também não tem a ver com o batismo em fogo? Não, o batismo em fogo aí já é um outro aspecto, viu? É purificação. Tá? Você é batizado no fogo, o primeiro batismo é de João Batista, do arrependimento, você se arrepende. Jesus vem e batiza você no fogo, quer dizer, o processo de purificação. Por isso que Jesus fala que esse fogo ele quer mais que arda. Quer dizer, ele quer que os valores que ele vai trazer vai incomodar. A gente é como um cadinho, né? Onde você tem o ouro lá cheio de impurezas. Então, você tem que tirar as impurezas, submete ao fogo,
e vai retirando as impurezas. O Evangelho de Jesus faz isso com a gente. E, por final, quando você está em sintonia com os espíritos elevados, você é batizado no Espírito Santo. Aí você já tem uma comunhão com a espiritualidade superior. Aquelas impurezas já não te atrapalham mais. Eu acredito que a maioria de nós aqui ainda está no batismo no fogo ainda, né? E esse fogo de Pentecostes também não vem para também tirar as impurezas? Não, aí o fogo do Pentecostes é porque eles viram labaredas de luzes descendo sobre os apóstolos. Tá. E quando eles tinham uma... Porque assim, né? Se você pega as visões espirituais do Velho Testamento, quando se acontece um fenômeno espiritual, você descreve ele usando elementos que você conhece. Então, você vai falar que é o brilho do rubi, de jaspe, né? Conforme o tipo de aparição. Jeová aparecia em forma de fogo, porque era uma luz bruxeleante. Na linguagem de hoje, a gente falaria que é uma luz espectral. Então, por isso que ficou o fogo. Isso é uma herança da nossa maneira de interpretar aquilo que víamos. Ô, Melo, desde a sarça ardente lá, né? Desde a sarça ardente. Moisés saía com o rosto brilhando. Né? Então, era um acontecimento espiritual que, puxa vida, tentava se explicar da melhor forma possível, usando elementos do meio, daquilo que, por analogia, podia fazer algum sentido. Então, quando no Pentecostes desceram aquelas... E provavelmente deve ter tido aí, então... A gente já viu alguns vídeos, vocês já devem ter visto vídeos, por exemplo, um do Chico Xavier, quando ele falece, sai uma chama de luz. Não sei se vocês lembram desse vídeo. É como alguém olhar aquela luz que sai daquele corpo, ali talvez a alma, o espírito, e falar assim, não, puxa, eu vi uma luz branca, radiante, como que a lua se estivesse saindo da pessoa. Entendeu? É uma analogia. Aí, nesse caso, nesse sentido, tá, Fabiano? Tá bom. A interpretação evangélica, ela diz assim, a doutrina sobre o Espírito Santo é um dos pilares do verdadeiro cristianismo. Na teologia, essa doutrina é denominada paracletologia, por ser a disciplina cujo objetivo é o estudo sistemático do Espírito Santo, seus dons, seu ministério e sua origem. E, para efeitos didáticos, a paracletologia pode ser dividida em 2 períodos, do Antigo e do Novo Testamento. No primeiro, as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas, em tempos distintos. No segundo, começa no dia de Pentecostes, quando suas atividades se concretizam direta e continuamente na igreja por meio do cristão. E no Antigo Testamento, as pessoas tinham um conhecimento limitado do Espírito Santo, ou o Santo Espírito, aí, conforme o Carlos falou, né? Pois os judeus o enxergavam como um poder impessoal, vindo da parte de Deus. Ok? Essa é a visão, então, evangélica. A interpretação espírita, então nós estamos colocando um confronto aqui, eu estou fazendo esse exercício, né, de colocar a tese, a antítese, a outra antítese, a gente chegar a alguma conclusão. O Espiritismo, longe de negar o destruir o Evangelho, ao contrário, vem confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela. Tudo quanto Cristo disse ou fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles que em certas partes do Evangelho são incompreensíveis, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio dessa doutrina. Enxergam melhor seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a simbologia. O Cristo, então, lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo e um Messias divino. Então, veja aí que aí há um diferencial, né? Essa questão do ensino. Na doutrina, a gente enfatiza muito isso, né? O ensino, o estudo das coisas espirituais. Ensinai-vos e amai-vos e instruí-vos, né? É o nosso lema. Outra interpretação espírita aí, ó, é que a doutrina espírita tem um poder moralizador.
Tem pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase visíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral que dá, a coragem e as consolações que dá nas aflições, dá confiança no futuro, porque nos fala a respeito do porvir, que há todas as injustiças que nós passamos por aqui terão uma recompensa futura. A certeza de rever aqueles que já partiram. E lá embaixo, então, olha só, ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Isso está nesse livro aí, Consolador, do Chico Xavier. Ok? Então, essa é a visão espírita. E aí a gente pode olhar as três visões e relembrar aquelas premissas. Lembra das premissas lá para atender a promessa do Consolador? São quase 10 premissas. Qual dessas hipóteses é mais plausível? Elas se excluem? É possível conciliá-las? Elas cumprem com a promessa do Cristo? Então, eu vou responder o meu entendimento. Eu entendo que elas são conciliadas. Tá? Vou explicar um pouco mais agora por quê. A ação do Espírito Santo, esse poder, essa mediunidade que a espiritualidade traz, ela assume várias características. Então, por exemplo, aqui, do lado esquerdo, você tem a pomba, você tem ciência, piedade, consolo, fortaleza, inteligência e sabedoria. Isso aqui são as virtudes do Espírito Santo. Aqui no Doutrina Espírita, nós temos do lado direito superior um livro do Hermínio de Miranda que eu recomendo, que chama Diversidade dos Carismas, que fala dos vários tipos de mediunidade. Porque, no fundo, um chama carisma, dons do Espírito Santo, e nós chamamos de mediunidade, só a diferença de palavras para o mesmo fenômeno, que é a ação espiritual sobre os cristãos, auxiliando na evangelização do planeta. Ok? Então, assim, quando ele fala assim, que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, quer dizer, condena, ninguém pode condenar Jesus quando fala em nome de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você reconhece que Jesus é o Messias pela ação do Espírito. Aí ele fala assim, há uma diversidade de dons. Sim, há muitos os dons, há muitas as mediunidades. Mas o Espírito é o mesmo, tudo vem de Deus. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quais os tipos de dons que a mediunidade traz? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de fé, dom de curar, de operar maravilhas, fazer profecias, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação dessas línguas. Apesar de toda essa variedade, o corpo é um só. Da mesma forma como o corpo é um, mas tem muitos membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo, são os membros em particular. Eu entendo o corpo de Cristo como todos os cristãos, sinceros. Estão todos aí. E olha só, se a gente observar esses dons, tem dons aí que não são dons com manifestação mediúnica ostensiva. O dom da fé, por exemplo, aquela pessoa que tem muita fé e consegue transmitir para as pessoas. Uma coisa natural, mas está ali, ela tem um apoio espiritual para fazer isso. Palavra de sabedoria. Né? Então, eu vejo que não é só uma manifestação, um dom de cura, que aí já é uma coisa mais ostensiva. Então, os dons estão aí espalhados na cristandade, em todos os lugares. O que eu entendo é que na doutrina espírita, todos aqueles dons, a gente tem o dom da palavra de sabedoria e outra que também chama de, que não está aqui nesse texto, mas é de
passar o conhecimento espiritual. Ok? Então, assim, por exemplo, o católico ele tem o dom da fé. O evangélico, o dom do louvor. Louvam bastante a Deus. Né? Nós viemos com uma missão específica dentro desse quadro geral, que é assim, aí da instrução, de elevar o entendimento de aquilo que foi comentado já no slide anterior, tirar o véu da letra, explicar aquilo que é figurado. Agora, e é uma coisa que eu sempre comento, né? O fato da gente ter um conhecimento maior não nos torna melhor cristão do que aquele que tem um conhecimento básico. Porque nele o dom do amor é maior que o nosso, por exemplo. Mas nós temos, sim, uma missão que eu entendo específica nesse sentido. E aí, com relação ao exclusivismo, essa passagem, para mim, do Emmanuel, no livro Consolador, é muito enfática nisso. Ó. Consolador como Jesus terá de afirmar igualmente, não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar outras crenças, parcela da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, levando-se as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se ficar junto das almas e não das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso, onde quer que ele se encontre, revelando a verdadeira luz, pelos atos, pelos ensinamentos. O espírito sincero e enriquecido dos valores da fé representa o operário da regeneração no templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, olha, vejam bem, vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe só um mestre, que é Jesus Cristo. Ok? Então, há vários departamentos e há vários altares. Então, as diferentes religiões, os altares representam as diferentes religiões. E aí vai, no Livro dos Espíritos também trata sobre isso aí eu não vou ler, mas vocês podem pegar depois pelo slide. Tá? Deixa eu passar esse daqui. Como a gente atender essa missão, então, que nos foi confiada, né? No Mensagem de Chico Xavier, 5 de novembro de 1978, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, ele nos diz assim, ó, amados meus, não tendes para a propagação da palavra do Consolador, senão os recursos da falível ciência humana? Esquecestes que o excesso de raciocínio prejudicaram o coração das ovelhas desagarradas do grande rebanho? Não haverá verdade sem humildade e sem amor, porque toda a realidade do universo da vida deve chegar ao pensamento humano. E, antes de tudo, pela fé, ao sopro dos seus resplendores eternos e divinos, operários do Evangelho, excelente é a ciência bem intencionada do mundo, mas não esquecei do coração, dos vossos valores sublimes. Aí eu alerto, acho que para todos nós, que muitas vezes ficamos só no instruí-vos. A gente sabe disso, né? Acontece bastante. Muitas pessoas dedicam tanto ao estudo, mas esquecem a parte dos sentimentos. E aí, então, pode falar. Cai nas palavras bonitas que a gente estava falando no início. Perfeito. Só nas palavras e acaba não exercitando, né? Não colocando em prática. Desculpa, Fabiano, pode falar. É um pouquinho disso, né? Assim, qual é a melhor maneira de instruir? É pelo exemplo, né? A gente não precisa falar uma palavra sequer. Se a gente agir de acordo com a moralidade do mestre, isso já prega, né? Essa é a verdadeira pregação. Então, viu, Fabiano? Aí tem essa questão que ela é pessoal e esse aí, para mim, eu entendo, é o básico. Agora, em termos de doutrina, enquanto corpo, que foi um esforço de filósofos, espíritos diversos, para trazer um conhecimento
nós somos chamados a dar a palavra também. Sim, Melo, o que eu estou dizendo assim, é a palavra junto da ação, né? Isso. Não adianta a gente falar uma coisa e agir de outra forma. Vamos pegar um exemplo, por exemplo. Faleceu alguém na família, a pessoa está lá inconsolável. O meu filho era perdido e agora ele vai para o inferno. Condenação eterna, eu não vou ter mais sossego na minha alma. Olha, você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, tem uma visão diferente. Se a pessoa tiver bons ouvidos para ouvir, ela fala, qual é? Então a gente vai entrar com a palavra. Entendeu? Nós somos habilitados para isso. A doutrina habilita a gente para tratar desse assunto. Então, você vai dizer, vamos dizer o seguinte, o inferno, o céu e o inferno, para nós é um estado de consciência. Que ele só existe enquanto a consciência ainda comete os erros. Na medida em que ela muda, e no mundo espiritual todos têm ajuda para mudar, vai mudar aquele estado de consciência. E ela vai ser socorrida, então pode estar futuramente numa situação melhor. Não há uma condenação eterna. E por aí vai, em diversos assuntos. Ok? Sim. E aí a gente tem que colocar um pouco assim, nesse sentido como ferramentas, porque muitas vezes eu me lembro, por exemplo, de ser chamado, viu, Fabiano? Você na Embraer, você sabe que eu fiz trabalho muito tempo lá, ser chamado no horário de almoço para falar com a pessoa católica, por exemplo, que a filha de 1 ano e meio estava passando por uma cirurgia, com risco de vida. Trouxeram a pessoa para mim conversar com ela na hora do almoço. Eu falei várias coisas para ela no almoço, não senti que teve efeito nenhum. Saí até um pouco decepcionado comigo. Falei, puxa vida, não consegui falar algo legal que tocasse. Aí eu, incomodado com aquilo, eu resolvi escrever um e-mail. E eu tenho um pouco de psicografia, né? O meu curso de médios deu isso. Eu comecei a escrever inspiradamente. Mandei um e-mail para ela. Lá na Embraer chama-se esse e-mail, né? Nossa, depois foi completamente diferente. As poucas linhas que eu escrevi naquele e-mail lá fez a diferença total. Ela agradeceu, disse que chorou quando leu. Quer dizer, então, assim, é isso, a gente está de coração aberto. Porque nem sempre não vai ser a gente, não vai ser o nosso conhecimento. A boa vontade vai fazer com que a espiritualidade, que conhece melhor o problema da pessoa do que eu, me dá aquela palavra correta, que às vezes foi 3 palavras, foram suficientes. Que às vezes eu lá no horário de almoço inteiro não consegui. Então, assim, eu insisto aqui nisso, porque nós estamos no curso de filosofia espírita, a gente trabalha muito com conhecimento. E temos uma responsabilidade ética com relação a esse conhecimento que a gente adquire. E aí, em termos de filosofia espírita, é passar o conhecimento espiritual, na medida em que a pessoa esteja com bons ouvidos para ouvir. Só isso, a gente não está fazendo pregação. Então, no primeiro momento, você pergunta, você gostaria de saber? Sim. E aí vai, a coisa acontece naturalmente. Ok? Mas o exemplo tem que vir acima de tudo. Isso aí, sem dúvida, é o básico. Eu penso que é daí para cima, né? Sim. O default, né, que a gente fala, é exemplificar bem. A partir daí, acrescentar um pouco mais. Ok? Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre. Iniciai ali uma nova tarefa. Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura e inabalável da fé que remove montanhas, e seu Consolador significa a doutrina luminosa e santa de esperança e de redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade, antes de tudo, porque sem caridade não haverá paz nem salvação para o mundo que se perde. Essa foi a conversa da semana no grupo de Espiritualidade e Filosofia, lá sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Alguém entrou lá e fez a pergunta, Melo, diante de tudo isso, me dá a sua opinião aí. Aí eu falei assim, estou com o Haroldo Dutra.
O Brasil é coração do mundo por termos de riquezas, de localização, mas a maioria dos espíritos que estão aqui são espíritos que necessitam do Evangelho. Por isso que, às vezes, o título que destoa com as ações que a gente tem visto, por essa falta de compreensão. No fundo, a gente acha que nós somos melhores, espíritos mais elevados, porque estamos na pátria do Evangelho, coração do mundo, mas, na verdade, nós somos os mais necessitados. Eu até mando depois no grupo aí o vídeo do Haroldo Dias com essa interpretação dele, ele está junto do Divaldo, não sei se vocês já viram. Essa interpretação dele é bem bacana. A questão da terceira revelação, isso incomoda o meio cristão, porque a doutrina nos coloca como uma terceira revelação. Então, primeira revelação com Moisés, depois Jesus e a doutrina espírita. Esse eu acho uma coisa mais espinhosa. A gente não costuma se posicionar muito para essa questão, porque ela até suscitar bastante debate. A doutrina espírita começa com terceira revelação, que ela fala. A primeira revelação foi Moisés, segundo Cristo. Ok? E o caráter essencial dessa terceira, que é coletiva, uma revelação coletiva, tem um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a nenhuma pessoa. Em consequência disso, ninguém pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Ok? Esse é um posicionamento espírita. Apesar de ela vir com esse título, mas ela é para todos. Não é para ninguém se julgar proprietário da doutrina. Acho que esse é o ponto, Melo. Assim, muita gente classifica a doutrina espírita como uma religião. E ela está um passo anterior a isso. Ela é uma doutrina. E ela pode ser usada em qualquer religião. Ela não exclui, não é excludente. Né? A doutrina espírita, ela não é excludente de forma aceitar a doutrina espírita significa que eu não sou mais católico, que eu não sou mais protestante, que eu não sou mais budista. Não, ela é uma doutrina. Ela te traz boas práticas da moralidade, um entendimento mais claro dos ensinamentos do Cristo. Então, perfeito. Esse é o ponto. Essa é a postura do espírita e o que nós devemos entender da doutrina espírita. Agora, se os outros vão entender assim, vão receber assim, é outro departamento. Aí vai depender de cada um. Sim. Mas vale, né, a explicação também, porque muitas vezes a pessoa ela é ignorante nesse ponto. Ele acha que é uma religião e está vindo, né, para destruir a religião dela. Não. O primeiro ponto não é esse. Carlos, você quer falar, Carlos? Não, eu achei fantástica essa colocação do Fabiano, muito legal, porque a doutrina espírita ela não é exclusivista, né? Ela não é exclusivista. Então, ela pode... Esses ideais, esse conjunto de pensamentos, eles podem, sim, estar colocados em várias religiões. Né? É claro que muitos vão ser antagônicos a muitos princípios, né, que eles têm. Mas essa ideia aí, como o Melo está colocando, dos carismas, sendo que isso não é exclusivo de ninguém, né? Então, aquilo que eu falo que é um espírito que está me intuindo, você pode dizer que é o Espírito Santo que está te intuindo. Então, de uma certa forma, quando você esclarece, fica muito mais interessante. Por isso que você vai falar em fé raciocinada, porque à medida que eu entendo, né, não basta crer, é preciso, acima de tudo, compreender. Lembra na aulinha lá sobre fé? Porque quando eu compreendo, agora eu vou acreditar com mais força. Né? Perfeito. Aí a questão do Espírito da Verdade, nesse slide, né? Inclusive o livro do Chico chamado Espírito da Verdade, tem uma mensagem, né, desse Espírito da Verdade que saiu em Bordeaux, 1861. E aí outra também, né, que pode causar, assim, no meio espírita talvez não cause tanta dificuldade, mas se a gente expor isso lá fora vai criar problema. Então Jesus se manifestou para vocês?
Por que Jesus nos manifestou para mim, igreja? Ele não fala que é Jesus, ele fala somente que é o Espírito de verdade, ou da verdade. Mas é que é o jeito de falar que dá a entender que é Jesus. Ó, sou o grande médico das almas, venho trazer o remédio ao que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, sereis aliviados e consolados. Isso remete a Jesus, não tem jeito. Se olhar esse texto aí, né, inclusive a profecia de Isaías é justamente essa. É aquele que vem resgatar os oprimidos, que é Jesus. Salvar os aflitos. Então, assim, eu guardo uma parcimônia com relação a essa questão. Tá? Entendo que é o Espírito da Verdade, não estou muito preocupado se é o próprio Jesus, se é alguém falando em nome dele, pouco importa. Isso que a gente aprende na doutrina, né? Não deve se preocupar muito com o título, e sim com a essência da mensagem. Se a essência da mensagem é boa, perfeito. Mas é um grande debate no meio espírita sobre a questão do Espírito da Verdade. Ok? Olha só o que a revista Espírita, Kardec, está nos dizendo. Ó. O Espírito não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. Qualificação que não seria senão um outro mascarado sobre um outro nome. Orgulho. Poderia induzir em erros tomado ao pé da letra, porque ninguém pode se gabar de possuir a verdade absoluta, não mais do que a santidade absoluta. A qualificação do Espírito de Verdade não pertence senão a um, que é Jesus, e pode ser considerado como nome próprio, e ela é especificada no Evangelho. Ok? Ficou claro aí? Eu acho que esse slide é importante, mas vocês vão ter ele à disposição. Depois, se quiserem consultar a Revista Espírita, tem mais conteúdo, é um trecho só. E é isso. Uma mensagem final aí, né? Que diz assim, vou ler a mensagem, depois a gente abre para conversar mais um pouquinho, responder algumas perguntas. No Evangelho segundo o Espiritismo tem essa mensagem que é do Espírito da Verdade, né? Que foi transmitida via mediúnica, fala do caráter do Espiritismo. Diz assim, ó, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nós nos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam um extremo ao outro do universo. Homem, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei no fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Encerrei com essa mensagem bonita e agora deixo aberto para mais comentários. Uma pergunta, se tiver mais minutinhos aí, parece que talvez uns 10 minutinhos ainda. Eu estou impressionado com a sua pontualidade no dia de hoje, Ricardo. Foi um negócio espetacular, hein? Hoje foi... E olha que a gente atrapalhou, hein, Carlos? Olha que nós atrapalhamos ele bastante. Ó, entrou 10 minutos ainda que a gente tomou com o tema e ele foi assim... Eu estou até incrédulo com essa situação. O Melo e Fabiano, que também tem um grande espírito de professor. Então, eu fico meio assim, pé atrás. Uma hora é espírito da verdade ou de verdade. Eu não sei, parece que da verdade é mais amplo. Não sei, de verdade parece que ele é pequenininho. Não sei, talvez é preconceito meu. Me ajudem, por favor. Maria, tem um problema também, que é com relação à linguagem. Né? Que você pega o aramaico, língua dos hebreus,
as línguas da época eram bastante econômicas. Inclusive, não tem preposições. Muitas dessas preposições que hoje indicam para uma direção para outra não existem nos originais. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão de ser de ou da verdade é uma sutileza. Ok. A gente não deve se prender, até porque nos originais não era assim. Ok. Agora, uma visão geral, que a gente, quando está conversando aqui, a gente entende que Jesus foi, ele promete um espírito consolador, esse que vem falar da verdade, vem falar das coisas, a verdade com relação à verdade, com relação a Jesus ser o Messias, a verdade das coisas de Deus, né? E também com a alcunha de Espírito Santo, porque ele é santificado. E aí entra essa questão que o Caio falou, até isso também é problemático, porque a expressão Espírito Santo surgiu no Velho Testamento nas inúmeras traduções. Antes era o Santo Espírito. Ok? Então, Deus envia um Santo Espírito. Agora não, o Espírito Santo é parte de Deus. Então, veja como mudou. Então, assim, eu entendo quase todos eles como sinônimos para falar de Jesus e dessa pleiade de espíritos que vem trabalhar a favor da evangelização do planeta. Okay? Eu acho que eu me apegaria ao conceito, tá, Maria? Que é isso que o Melo colocou aí. Né? É um espírito que vem trazer a verdade, né? Ele é um espírito santificado, né? Por isso santo. E não me apegaria a um espírito, né? É uma A pleiade. ideia de uma pleiade, isso. Ok. E diga-se de passagem, interessante assim, porque que eu achei muito interessante a colocação que o Fabiano e o Ricardo fizeram. E que não é o espiritismo, mas é aquelas informações que foram trazidas por meio do espiritismo, por meio dos espíritos, aliás. Entendeu? Então, porque eu acho que às vezes fica meio pretensioso você falar assim, olha, a doutrina espírita é a terceira revelação. Né? Mas o que é a terceira revelação? São os ensinamentos trazidos pelos espíritos. E eles não são propriedades da doutrina espírita. Ao contrário, a doutrina espírita aceitou esses ensinamentos, como todas as outras, se quiserem, podem aceitar também. Né? Eu acho que fica mais palatável isso, né? E eu acho que ainda colocaria que assim, o primeiro conceito, né? A doutrina espírita, ela nasce na ciência, ou seja, existiam fenômenos que ocorriam, foi feito uma análise e percebeu que existia uma inteligência por trás desses fenômenos, e depois disso que a gente começou a colher as informações dessa comunicação com o espírito. Então, assim, é puramente ciência isso. Isso não tem a ver com religião. Não tem. Aliás, a religião vai entrar no terceiro livro, né? Exatamente. Depois que a gente faz, né, e toda essa comunicação e traz toda uma consciência, uma razão, um estudo por trás disso tudo, é que a gente começa a ver que dá para a gente ligar isso a uma religião. E aí, depois é que surge a religião. Igual Tanto que Carlos quando falou, você fala, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, exatamente nessa ordem. Nessa ordem, exatamente. Né? Então, é importante entender bem isso que o Fabiano colocou, que essa manifestação generalizada, que lá na Bíblia fala que vai derramar do Espírito sobre os mancebos, sobre os velhos, é uma mediunidade generalizada. E ali vai atrair a atenção de todos, e especificamente dos cientistas, né? E aí o que ele vai compreender que, na época, por exemplo, não foi só a doutrina espírita, Kardec, que bebeu desses ensinamentos. A teosofia também. O espiritualismo moderno também.
Então, cada um acabou escrevendo a sua obra com as suas características, dentro, às vezes, dos seus princípios, das suas doutrinas. Agora, é compreensível que uma informação que muitas vezes fica muito dispersa, ela seja organizada, para que não se perca o essencial. E aí entra as obras básicas, que é esse esforço para esse conhecimento não ficar disperso, porque todo mundo teve acesso. Mas onde é que isso ficou bem organizado, de forma didática, de forma filosófica? Aí, então, nós já saímos do campo da ciência, entramos na parte da filosofia, que é pegar tudo isso que foi observado, fazer perguntas e respostas filosóficas, tirar compreensões morais, éticas e tudo aquilo. Aí, mais depois, quando a gente entra nas questões morais, a gente vai começar a entrar no campo religioso, que é o que Kardec se preservou. Ele foi colocar o Evangelho segundo o Espiritismo muito depois. E na cabeça de Kardec, lá no começo, ele não entendia que ele não precisava entrar nessa seara. Mas ele viu que os ensinamentos eles tinham um impacto tal nessa questão que ele se viu, então, obrigado a escrever, então, sobre esses assuntos. Ele amplia aquilo que ele já vinha fazendo. Agora, o essencial mesmo, até mesmo para o espírito, é o Livro dos Espíritos. Ô, Ricardo, só ainda corroborando com o que você está falando, e quando o Kardec vem e coloca o Livro dos Espíritos, será que ele pensava em religião ou ele pensava em moral? Não pensava na questão ética, só no campo da filosofia. Da filosofia. Filosofia. O terceiro livro, é que assim, abrir um parênteses ainda. Kardec era católico. Era um católico e conhecia muito do catolicismo. No terceiro livro é que ele fala assim, depois que ele estudou tudo isso, ele fala, caramba, tem gaps que eu preciso, né, lacunas que eu preciso fechar, que lá no catolicismo eu vejo e isso aqui está respondendo as coisas. E eu não posso ficar com isso para mim. Eu tenho que fechar essas lacunas e permitir com que todos, né, consigam enxergar da mesma forma que eu estou enxergando. Então, a ideia dele não foi realmente criar algo revolucionário, uma religião revolucionária. Não, ele quis só preencher essas lacunas que existiam. Só para vocês terem uma ideia, desse período do Livro dos Espíritos até chegar a essas conclusões, foram quase 10 anos. Então, ele maturou muito essa ideia, ele ainda resistiu contra ela. Só que é o que o Fabiano ele foi sentindo que ele tinha um dever moral de entrar em certas questões. Quando a gente pega o livro Obras Póstumas, a gente vai ver, por exemplo, ele fazer um estudo da Trindade. Kardec resolve entrar na teologia. Não publicou. E ele era bastante consciente que, na medida que ele trouxesse conhecimento espírita, a filosofia espírita, para aclarar dogmas, levantar véus, tirar o simbolismo da letra, ele ia ter uma resistência muito grande. Ia sofrer perseguição. Então, se essa perseguição acontecesse logo no começo, talvez nem houvesse doutrina espírita. Mas já quando ele entra nesse aspecto, os livros espíritas já estão multiplicados, já estão espalhados por todos os lugares. A igreja, inclusive, naquela queima dos livros, ela fez a maior ato de propaganda, né, em favor da doutrina espírita que se poderia esperar. Porque num século do iluminismo, fazer uma queima de livros na praça pública é pedir para todo mundo querer saber do que se trata esses livros, né? O editor que adorou, né? Porque queimou, ele imprimiu mais para vender bastante. Verdade. Na Espanha, né, gente? Olha, verdade mesmo. Beleza, gente. Muito bom. Muito, muito legal. Aula muito esclarecedora, muito interessante. Foi muito interessante mesmo, Ricardo. Muito obrigado. Você se preparou muito bem para essa aula.
como sempre, e acrescentou aí toda a bagagem que você tem aí, foi muito, muito interessante para todos nós. Ele treinou só a cronometria. Isso aí ele ficou treinando lá. Mas isso é verdade, isso é verdade mesmo. Eu contei os slides, tirei alguns, ainda tinha mais alguns, e coloquei tempo para cada slide. Maravilha. E depois manda, porque eu vou fazer questão de guardar essa aula, porque se um dia me cair para dar essa aula, eu vou me inspirar nesses slides seu aí, se você não se incomodar. Porque é para espalhar o máximo que for possível. Tá aberto, vou lá para Gratidão. vocês, fiquem à vontade. Beleza. Gratidão. Tranquilo, gente? bom Alguém quer mesmo. colocar mais alguma coisa para fechar? Só agradecer o Melo. Isso. Não, legal, pelo carinho. Gratidão, Obrigado a todos. Quem gostaria de fazer um encerramento breve para nós? Acho que eu vou pedir para o filho da Gisele fazer. Eu faço. Deu um vazar, deu um vazar. Falou que era ele correu. Viu? Ele faz no Evangelho do Lar, ele faz assim, sempre sem querer. Eu faço, então. Tá bom. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanhou hoje na nossa aula. Queremos agradecer aos nossos professores, em particular ao Ricardo, pela excelente aula. Queremos agradecer a presença de todos os alunos, de todos nós, das nossas instituições tão ricas. Agradecemos ao Alan por ter idealizado e colocado em prática esse curso tão maravilhoso. Desejamos que todos nós possamos internalizar e praticar todos os ensinamentos e todos os questionamentos que a gente se fez e tragam respostas e tragam resultados positivos em nossas vidas. Desejamos uma boa semana para todos nós e um bom encontro na próxima sexta-feira. Amém. Bom final de semana a todos, até a próxima semana. E mais uma vez, obrigado, gente. Ricardo. Boa noite a Tchau. todos. Ah, boa noite. Tchau, Baci. Tchau, boa noite. Tchau. 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 Tuviste vergonha, Samara?